todos. Antes de nós começarmos a nossa reunião, aqueles avisos de praxe que é para que os companheiros com aparelho celular, por favor, desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler uma paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa lição é de número 10 e é Emmanuel que nos traz. Abrigo íntimo. Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual viestes ao plano físico. De nada dispunhas, além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que se te clareassem os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste, oportunidades que te honraram, afetos que te surgiram, meios que obtiveste, lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retém as vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te sem precipitação e desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva, e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são, sem violentar-lhes o modo de ser, e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação contra experiências de que ainda precisas. Segue adiante pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder os tesouros das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai, agradecendo o dom da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para estudar esse livro tão importante, que é o livro da esperança, o Fonte Viva, o Evangelho e todos os demais estudos que participamos nesta casa abençoada. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo da tarde de hoje. Abençoa a nossa Francisca, que nos trará o estudo do Fonte Viva. Enfim, Senhor, que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós, hoje, agora e sempre. E em teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de todos os diretores espirituais da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Estou baixando aqui, mas dá para ouvir bem, dá, né? Então, sejam bem-vindos à nossa casa, as carinhas conhecidas, é bom vê-los. E que a gente possa aproveitar, né, a sexta-feira, a tarde de hoje, para sairmos melhores, e com certeza sairemos melhores do que entramos, com certeza. Mais leves, mais reflexivos, mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes. E tudo de bom, né? A gente vai sair daqui igual um balão, cheio de coisas boas no coração. Então, como a Dircinha falou, a gente vai dar continuidade ao estudo, à conversa sobre o livro da esperança. O nosso Gil, ele falou sobre a construção do reino, não foi, Gil? E hoje a gente vai falar sobre evolução e aprimoramento. Então, a gente sabe que esse livro ele é psicografado por Chico, as mensagens trazidas pelo Espírito de Emmanuel. Então, Emmanuel, o que ele fez? Ele pegou, vou falar da minha linguagem, tá? As passagens do Evangelho e trouxe para o livro da Esperança sobre a sua ótica, sobre o seu olhar. Então, são várias reflexões que a gente pode ter. Cada um pode tirar a conclusão. Eu posso estar aqui falando não é minha opinião. Eu vou falar de acordo com o que Emmanuel trouxe, não é? Mas a gente pode ter cada uma opinião sobre esse tema. Mas a gente não vai fugir do que ele falou, ok? Então, a gente vai começar a ler o primeiro parágrafo desse livro, que fala assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3. Então, vamos pensar. Essa fala, ela é familiar aos nossos ouvidos? Sim. A gente que estuda o Evangelho, a gente que faz os cursos, a gente assiste às palestras, a gente até que tem a outra religião católica, protestante, não importa. A gente conhece essa frase. A gente vai alcançar o reino de Deus na medida que a gente nascer de novo. Então, essa frase, ela vem tratar de quê? Das vidas sucessivas, da lei da reencarnação, não é? Da sobrevivência da alma. Então, Jesus, ele vem preparando, não é, essa ideia de reencarnação através do diálogo de Nicodemos com ele próprio. Então, quando ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está trazendo alguns ensinamentos, a evolução e a reencarnação. E ele, com esse diálogo que a gente vai esmiuçar aqui, ele vai trazendo os objetivos da gente reencarnar. Qual o objetivo da gente reencarnar? A sermos melhores, não é? Não importa, é por provação, é por expiação, é por isso, é por aquilo, mas a essência é a gente chegar aqui, à perfeição, não é? Então, a gente vai pegar, né? Vamos ler o diálogo que está no Evangelho, no capítulo 4, que tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos ver o diálogo aqui. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus. E lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus lhe falou: em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho?
ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade te digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? E Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? Então, está lá no Evangelho de João, esse diálogo de Nicodemos. Aí a gente vai pensar, mas qual era a condição de Nicodemos? Não é? Quem era Nicodemos? Aqui ele já dá, né, uma palhinha. Ele era senhor, era um doutor da lei, né, era um homem muito inteligente. Ele tinha, assim, um coração bom. Ele pertencia, se a gente for procurar, né, sobre o Nicodemos, ele fazia parte da casta dos fariseus. Os fariseus, era como se fosse uma seita, era uma ordem religiosa, era uma ordem política. Então, eles eram orgulhosos, eles tripudiavam, eles colocavam a religião acima de qualquer coisa. Para subir na vida, eles usavam a religião. Mas Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, mesmo fazendo parte ali do Sinédrio, me lembrei muito do STF, né, gente? Mas não tem nada a ver, né? Ali, ele era um homem bom e ele tinha sede de saber. Ele tinha sede de saber o que Jesus trazia na sua mensagem. Então, em determinado momento, o que ele fez? Ele foi procurar Jesus. Mas, Sandra, como é que um fariseu, não é, poderia procurar Jesus se eles eram hipócritas, se eles tentavam Jesus, se eles provocavam Jesus de todas as formas, armavam ciladas para Jesus cair, né, e ser preso? Então, como é que ele chegou perto de Jesus na calada da noite? Por essa condição, ele sabia da superioridade de Jesus. Ele sabia da condição moral do mestre. Tanto que ele começa, né, falando aqui no diálogo, qual o atributo que ele dá a Jesus? Mestre. Então, é um respeito. Nicodemos, ele estudava as leis de Moisés, não é? Ele estudava as Escrituras. Então, era um homem estudioso, sim, mas ele sabia da condição de Jesus, sabia da sua superioridade moral, da sua elevação. Ele tinha essa noção, mas ele não entendia o que Jesus vinha trazer. Quando Jesus falava assim da vida futura, da vida espiritual, da vida após a morte, ele não tinha, porque não tinha noção, ele não tinha esse entendimento. Por quê? Porque ele estava impregnado da religião farisaica. Então, ele duvidava de que existia realmente uma vida real após a morte. Às vezes, chegam até os nossos ouvidos conceitos, situações, opiniões, que a gente fala assim, não, isso ainda não está no meu patamar, eu não entendo isso. Às vezes, a gente faz parte de grupos, de estudos, que ali, né, tem um nível mais... Assim, eu falo de estudos espíritas, vamos puxar aqui para a nossa praia, que a gente fala assim, nossa, está num patamar, né, mais alto, eu não estou entendendo muito o que está sendo falado. E Nicodemos tinha essa sensação, não é? De não entender sobre a vida após a morte, a vida
Aí vem Jesus e fala o quê? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus vem trazer a ideia da reencarnação. Essa ideia, essa palavra, esse conceito, essa lei divina que explica as desigualdades sociais. Por quê? Quando a gente está quando a gente ainda não tinha adentrado a doutrina espírita, ficava na nossa cabeça assim, poxa, a pessoa já nasce doente, não é? Crianças, e a outra nasce sadia. Um vem com uma condição financeira já elevada, o outro não. Aí, quando a gente entra na doutrina espírita e começa a estudar sobre a reencarnação, a gente vai ver que é lei divina. É explicado por essas indas e vindas que a gente precisa, não é? É oportunidade do Pai para a gente evoluir. Então, a reencarnação é misericórdia, sim, de Deus, para cada um, vou falar cada um que aqui está, mas é para a humanidade. Tá? Então, vamos lá, continuando aqui o livro. A reencarnação é a volta, aí ele vem explicar, é a volta da alma, o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, reencarnação não é você voltar no mesmo corpo, não é? É você voltar, partiu, fez a viagem, você retorna e você tem um corpo que você merece, que você tem necessidade, que você tem os objetivos para evoluir. Só que, para os judeus, a encarnação já fazia parte, não é, daqueles dogmas com outro nome. Tinha o nome de ressurreição. Mas os judeus abriam ali um parênteses, uma ressalva, uma exceção, quando eles definiam, aplicavam a encarnação para os profetas. Os profetas poderiam reencarnar, porque eles eram enviados de Deus, eles vinham com uma missão. Para esses, Jeremias, Elias e os outros profetas, esses poderiam reencarnar. Mas os judeus não tinham a ideia no genérico, vai reencarnar todo mundo? Não tinha essa ideia. Era uma ideia muito indefinida, muito difícil deles generalizarem. E aí, como eu falei anteriormente, vem a doutrina espírita e coloca, não é, a diferença de ressurreição e de reencarnação. De forma, assim, clara, não é? Então, quando a gente lê ressurreição, é ressuscitar, né? É você vir, como ele fala aqui, voltar à vida, é voltar à vida. Ah, mas vamos pensar assim, a pessoa desencarnou, né? Ela pode voltar a viver de alguma forma? Aí a gente traz, como está na lição do Evangelho, tem vários exemplos. A ressurreição de Lázaro. Eu sei que a gente estuda, que a gente já sabe de cor e salteado, mas a gente tem que estudar mais. Ressurreição de Lázaro, da viúva de Naim, não é, Dicinha? De Jairo também. Não é? Todos esses exemplos são para a gente aprender o que é a ressurreição. Então, ele veio contando a vida de Lázaro. Lázaro era irmão de quem? De Marta e Maria. Aquelas irmãs que Jesus foi à casa, uma trabalhou, Jesus chegou à casa, uma ficou varrendo, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer, e a outra ficou ali, ouvindo Jesus, bebendo daquela água
que mata a sede, não é? Aquela água que a gente enche os nossos corações. E Jesus fala assim, acho que foi Maria, você bebeu da melhor água, deixa ela, deixa a outra varrer a casa, é o momento dela. Então, Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eles moravam em Betânia. Então, Jesus, quando passava por Betânia, ele parava ali na casa de Marta e Maria. Era como se fosse vamos lá, vamos tomar um café, né? Vamos conversar. Então, eles eram ali amigos. E um determinado dia, um determinado momento, Jesus recebeu, isso tudo para a gente explicar o que é ressurreição. Chegou um determinado momento que Jesus recebeu uma mensagem das irmãs falando o seguinte, que Lázaro tinha desencarnado, Lázaro tinha morrido. E Jesus, da onde ele estava um pouco longe, ele com a sua condição, não é? Ele falou assim, ele não morreu, ele está dormindo, apenas dormindo. Mesmo à distância, ele pôde enxergar, tamanho a magnitude daquele espírito. E ele se dirigiu, então, ao sepulcro, ali onde estava o corpo de Lázaro. Chegando lá, tinha aquela pedra, não é, em cima ali do túmulo de Lázaro, e Jesus falou assim, pediu para retirar aquela pedra, e falou assim, levanta, sai daí, Lázaro, e levanta. Aí Lázaro levantou, saiu, e Jesus falou o quê? Volta à vida. Lázaro, né, enrolado ali naquela faixa de tecidos, não sei se é mortalha, não sei qual é o nome daquilo, tiraram aquilo e ele foi andando, não é? Então, Lázaro sai dali, volta à vida, aí a gente começa a raciocinar. Será que Lázaro, ele realmente estava, vamos falar, morto? Ele tinha desencarnado? Não. Não é? Não é. Qual era a sua condição, então? Será, isso tudo para a gente refletir. É possível que uma pessoa que esteja desencarnada, separada do corpo, possa retornar ao mesmo corpo para seguir vivendo encarnado? Aí a gente tem a explicação não é nossa, não é minha, né? A gente vai pedir ajuda a quem entende, a quem sabe e a quem escreveu. Então, no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, que aconteceu algo parecido, mas não foi assim, no capítulo 1, que tem como título Faculdades e Estudos. Então, ele vem falando das várias faculdades, como catalepsia, como letargia, o que acontece, isso de modo científico. Eu não vou trazer aqui porque eu não tenho essa competência, não é? Mas o estudo desse capítulo é muito rico. Então, no livro Recordações da Mediunidade, e ele traz a causa que fez com que Lázaro chegasse naquele estado. Foi enterrado e tudo. Então, ele fala assim, Lázaro teve uma catalepsia aguda, ocasionada, né, devido a uma depressão causada por uma enfermidade. Então, Lázaro estava doente, estava com uma enfermidade, perdeu a vontade de viver. Isso foi fazendo com que ele chegasse a ter esse estágio. Então, pelo desgosto de viver, pela falta de alegria, não é? Por tudo. Eu me lembrei muito do medo que a gente tem, né? Do medo, do receio, que faz a gente congelar, que faz a gente engessar, que a gente não consegue caminhar. Quando eu estudei isso, né, eu pensei muito nessa coisa do medo, da gente paralisar. Tem tudo aí à nossa frente, ajuda da espiritualidade,
os livros espíritas, o estudo. Então, para que ter medo? É avançar, não é? Então, pelo desgosto de viver por conta da doença, ele chegou nesse estágio. Aí a gente pensa assim, Jesus fez algum milagre nesse momento? Um milagre não existe. Jesus somente fez o quê? Restabeleceu laços que prendiam o corpo ao espírito. A gente vai entrar em perispírito em nada. A gente vai falar só do laço. O laço que prendia o corpo ao espírito ali de Lázaro, estava desgastado? Estava. Pelo pensamento, pela não vontade de querer viver, não é? Pelo desânimo, pela doença, mas ele ainda tinha uma reserva. Então, Jesus restabeleceu esses laços. Isso tudo é dito nesse livro, é fantástico. Não é? Então, Lázaro, nesse caso, ressuscitou, voltou à vida, porque ele não tinha desencarnado. Não era o caso. A palestra que eu ouvi sobre isso, o rapaz era tão contagiante que ele falava assim, imagina Jesus colocar a mão no paralítico e ele voltar a andar. Olha que coisa divina. Olha o magnetismo, não é, de Jesus. Então, Jesus fez, né, restabeleceu a vida a Lázaro através do seu magnetismo. E a reencarnação, como ele fala aqui, não é? A reencarnação é você retornar à vida material, mas com outro corpo. O corpo não tem nada a ver com o corpo anterior. É o corpo que você necessita, moldado com as necessidades e os objetivos daquela encarnação, daquele momento que você vai reencarnar. Então, mas eu não vou levar minhas virtudes, eu não vou levar minhas conquistas, eu pretensiosa, não é? Vou levar minhas virtudes. A gente tem virtudes, não é, Dicinha? A gente tem que ser otimista, a gente tem que pensar grande. Sábado de manhã, a gente teve um presente, domingo de manhã, a gente recebeu um presente, onde o Espírito falava assim, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que pensar assim. Então, a gente, sabe, de grandeza, não é grandeza, você é melhor que o outro, vou ter mais... Não é isso, mas sonhar grande em relação ao Espírito. Não é? A gente estava falando até da casa, ali da venda da casa. Então, o Espírito falou. Se ele falou, está falado, não é? A gente tem virtudes. Só que a gente vai desmerecendo. A vida, o azar, não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho conhecimento. E foge do trabalho. Aí, doutor Rema vai, joga o laço, né? Tem que trabalhar. Aí você vai, não é? Só tenteando assim. Aí vai, doutor Remo, tem que trabalhar, vai estudar. Por quê? Tem uma amiga muito querida, que ela puxa assim minha orelha bastante. Eu dou graças a Deus que ela puxa a minha orelha. E ela fala assim, vou te botar em várias palestras, vai fazer o curso, vai dar o curso, vai dar aula no jovem. E eu falo para vocês, fico até arrepiada. Desde o momento que eu comecei, aceitei, e vamos que vamos, às vezes eu reclamo, a gente vai se transformando para melhor. A gente começa a ter um olhar diferente em relação ao outro. A gente começa, eu falo para vocês, a gente começa a ser mais feliz, mais fraterno, mais solidário. Não estou falando puxando a sardinha porque eu estou dando palestra, não. Mas é verdade, é o trabalho para Jesus. Hoje, quando a Lena veio no carro, a gente falou assim, vamos trabalhar sábado, que tem a festa das crianças, vamos trabalhar domingo, tem os assistidos, depois tem o sodalício. A Helena falou assim, mas não é bom a gente fazer as pessoas felizes? É esse o caminho. Não adianta a gente se esconder, não vou, não sou capaz, nem pensa nisso. Falar, não vou fazer, não tenho tempo. E a lição de hoje vai falar sobre o tempo.
O tempo é a gente que faz, é a gente que prioriza, não é? Então, vamos botar nossa barba de molho e vamos, né, vamos seguir em frente. Então, voltando para a lição. Então, o corpo que a gente recebe, a gente está lá na espiritualidade, é moldado de acordo com as nossas necessidades, com os nossos objetivos. Qual o corpo que eu tenho que vir para caminhar mais rápido? Qual o corpo que eu tenho que vir para resgatar algumas coisas que eu fiz, a espiar, e por aí vai. Está tudo certo. A gente tem que ter essa consciência. Está tudo certo. É porque a gente se desequilibra. Né? A gente se desequilibra, a gente começa a embolar os sentimentos, o pensamento, né, Marildinha? Nossa cabeça, ó. Mas a gente tem ajuda a todo momento. Então, quando Jesus fala é preciso nascer de novo, ele está falando, primeiro, que a reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei divina. E ele também está mostrando que Deus é Pai, misericordioso, bom e justo. Porque ele está oferecendo uma oportunidade da gente aprender. Ele não está falando assim, você errou, você não tem mais o que reclamar, você não tem mais chance. Ele não faz isso. Aí a gente vem, não é? Reclama aqui, porque a gente aceitou um monte de coisa. A gente vem, começa a reclamar de tudo. Então, é oportunidade de reparação. No livro Histórias da Coleção de André Luiz, são 118 histórias, de A até V. Então, tem sobre tudo a reencarnação, tem sobre nascer de novo, tem sobre benevolência. Tudo que tem no Evangelho tem aqui, ele traz uma história. Então, ele traz assim, ó, de um homem que procura Manassés. O homem está lá na espiritualidade, está lá no plano espiritual, desencarnou, está lá. Aí ele procura, então, Manassés. Quem é Manassés? É o espírito que é responsável pelo planejamento reencarnatório de várias pessoas na colônia Nosso Lar. E quando ele chega perto de Manassés, Manassés fala assim, parabéns, você aceitou reencarnar uma deficiência na perna. Aí o homem responde assim, esse defeito vai me servir contra o antídoto que eu tinha, que era a minha vaidade. Então, olha o defeito na perna, que vai servir como remédio para um sentimento que não é bom, que é a vaidade. Não é? Então, ele fala adiante, ele continua, ó, a vaidade que ele não conseguiu superar na encarnação passada. Então, olha o Pai, olha Deus, Pai amoroso, justo, bom, misericordioso, não é? Que vem dando a oportunidade desse homem a vencer as dificuldades que ele vai ter que enfrentar. Que, com certeza, uma deficiência, é difícil, né, você enfrentar, mas ele aceitou. Então, vamos lá, vamos continuar. Decididamente, em nome da terra, da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na terra. Todos os elementos se lhes sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas, montanhas de pedra, né, sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancados, as entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedente. Então, sempre tem uma causa, não é? E a consequência da evolução ali do homem. Florestas atendem à derrubada, favorecendo o progresso.
animais, ainda mesmo aqueles que mais pujança e volume obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados, a eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos, e o próprio átomo, síntese de força cósmica, discerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impróprios da luz infinita, estuantes no universo. Então, Emmanuel separa essa lição em duas partes. Essa parte que a gente acabou de ler, ele se refere da evolução material. Ele fala dos rios, não é? Fala das montanhas, fala das pedras, fala de uma série de elenco, uma série de mudanças, de transformações que o homem foi fazendo, né, através de quê? Do estudo, através da pesquisa, através do trabalho, através da perseverança, da determinação. Então, o homem, como ele fala na lição, é o senhor da evolução na Terra, sim. Não é? Então, ele vai se esforçando, melhorando as condições de vida das pessoas. Então, antigamente, a gente pensa, né, como é que se vivia na época pré-histórica, e por aí vai, né, o homem das cavernas, como é que eles viviam? Era uma outra condição, outra moradia, era caverna, era... se a gente falar, não tinha luz elétrica, a gente não tinha um ventilador, a gente não tinha luz, a gente, não é? Não tinha nada. E como é que as coisas foram acontecendo? De caverna, o homem foi estudando, o homem foi evoluindo, aí vieram o quê? As cabanas, depois vieram as casas. Como eu falei sobre a luz, a lâmpada elétrica. A pessoa, né, o gênio, vamos falar assim, para mim é gênio, que inventou a lâmpada elétrica, Thomas Edison, ele tentou 1000 vezes até que esse evento tivesse sucesso. É como a gente vai dar saltos mirabolantes, eu vou estar igual o Chico Xavier, eu vou estar igual a Emmanuel. Não vai. Mas a gente já sabe, a gente já escolheu. Né? Não quero errar mais. A gente já tem isso na consciência. E quando a gente faz alguma coisa que a gente, puxa vida, falei demais, a consciência fica latejando, né? A gente fica se cobrando de que a gente não devia ter feito aquilo. Mas a gente também não vai se culpar o tempo todo. Vamos em frente. Deixa. Vigia, não é? Então, Thomas Edison, ele tentou 1000 vezes até ter sucesso naquele evento. Depois da lâmpada elétrica veio o quê? A fosforescente, mais econômica, não é? Depois veio a lâmpada de LED, que tem uma sustentabilidade maior, que tem uma durabilidade, é mais econômica. Então, tudo isso é evolução material. Então, o homem vem evoluindo conforme o seu merecimento, o seu estudo, as suas pesquisas, o trabalho no bem. Não é? Aí ele continua, falou da evolução material. Aí ele vem aqui, vamos ouvir. A face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias,
o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar. Então, Emmanuel, ele vem falando do aprimoramento moral, da nossa evolução como espírito, né, nesse momento. Ele continua aqui, ó, os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, a disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Então, cada um de nós vai responder pelas coisas que a gente escolher, pelos equívocos, pelas coisas que a gente fizer. De bom, vamos pensar só no bom, não é? E no menos bom. Não tem que falar que a gente tem que pensar bem, que a gente não é? Então vamos pensar nisso. Aí ele fala assim, por muito alto que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras encarnações, possuis determinadas sobras de tempo. Então, essa evolução que a gente tem que fazer, evolução espiritual, aprimoramento moral, evolução moral mesmo, ela segue alguns padrões, os mesmos padrões da evolução material aqui que a gente citou. Há necessidade do estudo para a gente se aprimorar moralmente? Estudar a nós mesmos, não é? Estudar, como eu coloquei aqui, analisar as nossas atitudes, o que a gente está emitindo para o outro, o que a gente está lançando para o outro, de flechas, de dardos, de sentimentos que não são bons, de inveja, de julgamento. Então, estudo que a gente tem que fazer conosco, porque a gente sabe quais são os nossos vícios e quais são as nossas imperfeições. Não vem falar assim, fulano sabia que eu era assim. Sabe. Claro que sabe. E se aquilo incomoda, você tem que resolver, não é? Não adianta botar debaixo do tapete e continuar agindo da mesma forma. Então, o estudo é importante. Aí ele fala, esforço e persistência, o que lá na evolução material o homem tem. É se esforçar para ser o quê? Uma pessoa melhor, ser ético, não é? Ser caridoso, ter misericórdia do outro. Quando o outro está expondo o seu ponto de vista e você fala assim, não concordo com ele, e vira as costas e vai embora. Isso é falta de caridade, de misericórdia. Mas eu não sou obrigada a ficar ali ouvindo. Tá bom, fica quieto, em silêncio, faz uma prece, ora. Eu ainda não tenho essa condição. Eu estou falando isso tudo e estou só... Não é só... Mas a gente tem que se esforçar. É o que ele fala, ó, esforço e persistência. Errou uma vez? Tá, vou vigiar mais. Errou a segunda? Vou vigiar mais. Vai vigiando, não é? Aí, ele fala do trabalho. Trabalhar internamente, ser educado, ser gentil. Olha, ser educado e gentil quebra qualquer sentimento que não é bom. Não sei se eu já contei aqui numa reunião de pais, que um pai chegou lá na minha escola e ele chegou com o pé na porta, assim, como a gente fala, nervoso. Não sei onde é a reunião da minha filha, não está escrito em porta nenhuma, não tem uma chamada, não tem... Aí eu perguntei, falei assim, qual é o nome da sua filha? Fulana, fulana, fulana. E eu tenho assim, eu consigo guardar o nome dos alunos ainda, não é? Então, ele falou, é aqui mesmo, pode entrar, por favor. Já botei o por favor para ele entrar, por favor. Aí ele entrou com uma cara amarrada, aí dei a reunião, nem olhei para ele. Dei a reunião, falei do meu jeito. Aí, quando ele saiu, ele estava mais calmo. Aí ele agradeceu, não é? Eu falei, senhor, me desculpa se não tinha nenhuma chamada, se não tinha... Aí ele, não tem problema. Então, a gente vai quebrando, não é? Essa agressividade. Agora, se a pessoa vem, como as pessoas estão nervo à flor da pele, elas vêm em direção, na nossa direção, já querendo alfinetar.
Se você alfineta também, é muito complicado. Que sejamos, assim, multiplicadores da paz. A gente não está aprendendo para isso, a gente não está estudando para isso. Eu sei que em alguns momentos é muito difícil, é tomar lá da cá mesmo. É tipo Gabriela, é você assim, não sei o que assim, eu vou continuar sendo assim, mas não é mais assim. O momento é de transformação, a gente tem que ser melhor. A gente não foi criado por Deus, então o nosso coração, o nosso sentimento, o que tem aqui dentro? É amor, então a gente tem que potencializar. É o amor, não é o ódio, não é a inveja, não é o julgamento. Deixa. Se o outro vem te ferir, é ele que está te ferindo, não é você. Não seja instrumento do menos bom. É o outro, deixa ele. Não é? Aí, ele fala assim, para a gente acabar esse parágrafo. Das sobras do tempo que é patrimônio igual para todos. E com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade. A gente não teve vontade de vir hoje aqui? No começo, até a gente fala, ai, está um calor. Isso há 30 anos atrás, né, Helena? Você tem mais do que eu. Mas, hoje em dia, a gente fala, é sexta-feira, é casa do caminho. Não é? A gente já aprende, sexta-feira, quem pode fazer isso, não é? Não trabalha na sexta. Quem pode fazer isso, quem tem essa oportunidade, o professor tem como ajustar o horário, não é pedir para não trabalhar na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia da casa do caminho. É o dia que a gente vai trabalhar para Jesus, por Jesus. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Basta usares sabiamente a vontade que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores, a fim de consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres, quando quiseres, melhorando-te sempre. Então, às vezes a gente não está numa casa espírita, às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está na rua e chega perto de nós alguém que necessita de alguma, não é, de uma ajuda, de um conselho, de alguma coisa assim, uma necessidade. E você tem que ter olhos de ver para poder ajudar. Não é virar as costas e falar, não, outro dia. Às vezes a gente até faz isso. Não nos culpemos por causa disso, não é? Mas tenhamos olhos de ver. A gente tem que estar igual águia. Parecer oportunidade, né, de sim. Hoje em dia, tem que ser dessa forma. Então, nada evolui sem o trabalho. Por isso, a evolução é evolução e aprimoramento. E a reencarnação nos possibilita a quê? A nos aprimorarmos sempre. Deixa eu beber aqui uma água. Vamos lá, dá tempo. Eu queria fechar com uma lição de alegria, de felicidade. Então, mais um livro do tal Roberto Chinhachique, que é O Sucesso é Ser Feliz. Eu já trouxe na semana retrasada, há 2 semanas atrás, uma lição, né, não foi desse livro, foi Os Donos do Futuro. E essa lição foi indicada por um querido do meu coração, que se chama Antes que o Dia Termine. Então, fala assim, talvez ao me ouvir falar em felicidade, você se pergunte se eu não tenho problemas, se tudo dá sempre certo para mim, se eu nunca passei uma grande dificuldade que me tenha deixado marcas, como ocorre com a maioria das pessoas. É claro que sim, como todo mundo. Tenho angústias, fico estressado, as pessoas às vezes me traem, mas eu procuro comer os morangos da vida. Aí ele vem contar o caso. Um sujeito estava caindo em um barranco
e se agarrou às raízes de uma árvore. Em cima do barranco havia um urso imenso querendo devorá-lo. O urso rosnava, mostrava os dentes, babava de ansiedade pelo prato que tinha à sua frente. Embaixo, prontas para engoli-lo quando caísse, estava nada mais nada menos que 6 onças. Então, em cima tinha o urso, embaixo tinha as 6 onças prontas para devorá-lo. Ele erguia a cabeça, olhava para cima e via quem? O urso rosnando. Abaixava depressa a cabeça para não perdê-la na sua boca. O urso olhava as onças próximas aos seus pés. As onças ali querendo devorá-lo. Em determinado momento, ele olhou para o lado esquerdo e viu um morango vermelho, com aquelas escamas douradas refletindo o sol. Num esforço supremo, apoiou seu corpo, sustentado apenas pela mão direita, e com a esquerda pegou o morango. Quando pôde olhá-lo melhor, ficou inebriado com a sua beleza. Então, levou o morango à boca e se deliciou com o sabor doce e suculento. Foi um prazer supremo comer aquele morango tão gostoso. Deu para entender? Talvez você me pergunte, mas e o urso? Dane-se o urso e coma o morango. E as onças? Azar das onças, como o morango. Às vezes, você está na sua casa um final de semana, com seus filhos, com seus amigos, comendo um churrasco. Percebendo seu mau humor, sua esposa lhe diz: meu bem, relaxe, aproveite o domingo. E você, chateado, responde: como é que eu posso curtir o domingo se amanhã vai ter um monte de ursos querendo me pegar na empresa? Relaxe e viva um dia por vez, como um morango. Problemas acontecem na vida de todos nós. Até o último suspiro, sempre existirão ursos querendo comer as nossas cabeças e onças arrancando os nossos pés. Isso faz parte da vida. É importante que saibamos viver dentro do cenário, mas nós precisamos saber comer os morangos sempre. A gente não pode deixar de comê-los, só porque existem ursos e onças. Você pode até argumentar, Roberto, que é ele, né? Eu tenho muitos problemas para resolver. É o que a gente fala sempre. Problemas não impedem ninguém de ser feliz. O fato do seu chefe ser um chato não é motivo para você deixar de gostar do seu trabalho. O fato da sua mulher estar com tensão, problemas, não os impede de tomar um sorvete juntos. Aí, Marildinha. O fato de seu filho ir mal na escola não é razão para não dar um passeio com ele. Como um morango, não deixe que ele escape. Poderá não haver outra oportunidade de experimentar algo tão saboroso. Saboreie os momentos. Sempre existirão ursos, onças e morangos. Eles fazem parte da vida. Mas o importante é saber aproveitar o morango, porque o urso e a onça não dá para aproveitar. Como o morango, quando ele aparecer, não deixe para depois. O melhor momento para ser feliz é agora. Então, a gente pode pensar assim, né? Evoluir, progredir, como vem a lição, a se aprimorar, serve para quê? Para a gente ser feliz. Quando Emmanuel traz evolução, progresso, aprimoramento moral, é para a gente ser feliz, não é para outra coisa, não é para outro sentimento, né? Mesmo nas adversidades da vida, existem coisas simples, coisas pequenas que nos tornam felizes. É porque a gente não enxerga o morango, não é? A gente enxerga outra fruta mais espinhosa, a gente não enxerga o morango. Então, a gente precisa estar sempre com um olhar, né, para encontrar essa fruta aqui tão deliciosa, né, que vai acalmar aqui os nossos corações. Tá?
Obrigado aí pela paciência, pelo carinho, pela vibração de amor, de tudo, de alegria, de felicidade. Obrigado. Quem comeu o homem? Eu sou o morango. Vocês que estão perguntando quem comeu o homem. O urso ou o morango? O urso ou a onça? Quem foi? Fica subentendido. Graças a Deus. Não interessa quem comeu o homem, foi o urso ou a onça. O importante é comer o morango. Então, nós vamos fazer a leitura do Fonte Viva, com a lição 91, Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo está nas cartas aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império de sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, que os médiuns se posicionem. Vamos começar o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que cada um pense em Jesus. Jesus está presente no coração de todos nós. A espiritualidade está toda aqui se debruçando sobre cada um de vós para ajudar o médium a cuidar de vocês. Então, vamos relaxar, pensar em Jesus, pensar nos amigos espirituais que aqui estão. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus.
problemas do amor. A conversão da força divina do universo, como Emmanuel nos assinala, em resultados do simples querer, como a avareza, o egoísmo e a inveja, nos estagna a evolução espiritual. Querer é poder, já diz o ditado popular. Para poder, primeiro precisa-se querer. Deus nos dá o livre-arbítrio. Está lá no Livro dos Espíritos. Ele nos dá o livre-arbítrio relacionado ao querer, refletido ou não. Então, tudo podemos. No entanto, como diz Paulo aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nesse sentido, devemos sublimar o nosso querer, para que a nossa potência espiritual seja consoante, harmoniosa com as leis de Deus, com as leis divinas. A conjugação entre o amor e a instrução é um tema deixado pelo Espírito de verdade, na sua excelsa lição, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, que diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, do capítulo 6, versículo 5, advento do Espírito de Verdade, que saibamos discernir quando o nosso querer não nos convém. Amemos de modo incondicional, sem o intuito de levar vantagem, pois uma vantagem irrefletida que se encerra em nós mesmos nos afasta de Deus, pois suas leis são solidárias, justas e benevolentes. Que Deus nos ajude a seguir a sua santa trilha e que nos ajude nesse caminho que é todo amor, que é todo bondade, todo justiça, e que saibamos ver a diferença sempre entre o caminho do mal e o caminho do bem, e que possamos estar sempre em comunhão com Jesus, recebendo as intuições que Ele nos traz, que possamos ser merecedor do seu amor e da sua paz. Então, que Jesus nos abençoe sempre, que Jesus nos conduza sempre, graças a Deus. Vamos agora continuar pensando em Jesus, pensando nos amigos espirituais que aqui estão, para que possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Diante deste mês, em que realizamos a comemoração do nosso Mestre Jesus, que nós façamos da nossa vida Natal todo dia, olhando os nossos irmãos, nos debruçando sobre eles, sinalizando o amor do Pai por cada um,
para que eles tenham esperança, para que eles possam aproveitar a encarnação, aceitando aquilo que não se pode modificar. Porque muitas vezes, quando estamos no plano espiritual, fazemos muitas promessas, nos preparamos, mas quando adentramos na carne, com a bênção do esquecimento, temporariamente não fazemos aquilo que nos comprometemos. Mas o Pai não nos castiga, mas Ele permite que através do erro nós possamos analisar as nossas atitudes, refletir sobre como estamos nos conduzindo na vida e modificando o nosso jeito de ser. Sendo mais amorosos, sendo fraternos, sendo solidários, tendo empatia com a dor do outro e mostrando que com o Pai não há privilégios, porque Ele dá oportunidade a todos iguais. Nós é que muitas vezes nos achamos vítimas das situações. Mas como costumamos dizer, no mundo não há vítimas de nada, porque todos estão no lugar certo, todos estão passando por processos que é para o seu aprimoramento e a sua evolução. Então vamos aproveitar tudo isso. E é através do estudo e do conhecimento que nós vamos tendo capacidade de modificar o nosso modo de ser e de pensar. E valorizemos sim a vida. Valorizemos tudo o que Deus nos permite usufruir. Lembrando que teremos que prestar contas da mordomia que o Pai nos oferece. E dividamos o nosso saber com aqueles que se aproximam de nós. Porque tem muita gente que fala que o mundo está perdido, que não há mais solução. Lei do engano, meus irmãos. Deus não nos fez para falhar. Ele nos permitiu que aqui estivéssemos para sermos felizes, não da maneira que queremos, tendo posses, mas sendo melhores. Aproveitando a reencarnação como uma bênção divina e procurando todos os dias nos analisar para nos conhecermos verdadeiramente e buscar no íntimo aquilo que é necessário modificar. Às vezes o processo é doloroso, mas não é impossível. Tenhamos coragem, tenhamos fé e façamos esse movimento para que o aprendizado seja efetivo e que nós possamos verdadeiramente ser felizes de termos cumprido com aquilo que nos comprometemos. Então, vamos pensar carinhosamente em todos os momentos que nos aparecem para que a gente possa fazer essa renovação, porque é a partir de nós que se renovarão as atitudes através do nosso exemplo. E vamos lembrar do nosso Mestre Jesus, que quando aqui esteve, ele não teve preconceito com ninguém. Ele olhou a todos como irmãos e não se permitiu nem ser chamado de bom, porque ele disse que bom só o Pai o é. O único título que ele aceitou foi de mestre e amigo. E que nós possamos ter esse mestre e amigo em todas as nossas atitudes diárias. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame suas bênçãos sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Ti, Senhor Jesus. Gratos estamos por esse momento de luz em que estamos aqui, nos beneficiando dessa luz. Que essa luz possa nos acompanhar, aliás, que permitamos que essa luz nos acompanhe até nossos lares, para que possamos dividi-las com os nossos queridos. Obrigado, Senhor Jesus. Por tudo, obrigado. Obrigado por essa casa que nos acolhe. Obrigado pelos amigos espirituais que estão aqui se debruçando sobre cada um de nós. Abençoe-os, Senhor Jesus, a todos eles, sempre. E obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Obrigado por essa palestra que ouvimos e que possamos pegar o conteúdo dessa palestra e colocar em prática. Obrigado, Senhor Jesus, principalmente por sua existência em nossas vidas. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para que possamos voltar para casa na vossa santa paz e que peçamos permissão a Deus para encerrar nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus.